Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e você já sabe que aqui você não está sozinho. Já somos mais de 256 mil pessoas conectadas, pessoas que estão preocupadas com o nosso país, indignadas e estarrecidas com as falas do presidente da República e totalmente perplexas com pessoas que a gente vê no nosso cotidiano, pessoas que a gente conhece, que são nossos familiares, pessoas que trabalham conosco, que falam coisas absolutamente absurdas e irracionais. Como a gente lida com essas pessoas, como a gente lida com essa situação, qual a explicação desse fenômeno e quais são as soluções dessas situações que eu estou falando aqui com vocês. A gente vai discutir isso aqui no nosso papo de hoje. Se você está chegando agora e está conhecendo nosso portal, seja bem-vindo. Dê o clique, se inscreva, compartilhe com outras pessoas os nossos vídeos. Peça para elas se inscreverem aqui no nosso portal também. Dê o joinha, que é muito importante. Mande seus comentários, porque os seus comentários e as suas críticas aqui são muito bem-vindas. Gente, vamos seguir em frente. Hoje é o dia da gente sempre fazer a avaliação da fala do presidente da República na sua live. O presidente que se acovardou durante 2 dias, ele marcou um pronunciamento para terça-feira e não foi. Depois ele marcou um pronunciamento para quarta-feira e também não foi, e acabou jogando as suas falas ali na sua live. A live do presidente, ela cumpre um papel muito importante para o grupamento que o segue, porque ele fala todo tipo de ignorâncias e de insanidades, e que não acompanha, não sabe o que está se dando. De repente você se encontra com uma pessoa que é um seguidor do presidente e ele fala uma aberração tão grande para você, você fala assim, meu Deus, de onde surgiu isso? E os meios de comunicação não contestam diariamente todas as aberrações. Isso vai se enraizando, vai formando um caldo de cultura numa sociedade totalmente dominada pela ignorância. Eu vou comentar aqui algumas falas do Bolsonaro na sua live, mas antes eu quero trazer para vocês um vídeo aqui de George Carlin, um pensador, um intelectual, um escritor norte-americano, já falecido há mais de 10 anos, e ele nos explica nesse vídeo aqui que eu vou disponibilizar para vocês, como uma sociedade pode ficar imbecilizada, como uma sociedade, ela sem instrução, sem reflexão crítica, ela se presta a ser dominada, ela fica cada vez mais escravizada, cada vez mais a perder os seus direitos. Eu vou colocar esse vídeo aqui, chama-se Um Sonho Americano. Vamos ver se dá para acompanhar aqui, vou colocar a legenda, vamos ver aqui, vamos lá. There's a reason for this. There's a reason education sucks. It's the same reason that will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. Então eu termino aqui essa fala dele aqui, né, ele mostrando que no final da história, todas as ferramentas de comunicação ou toda essa alienação que a gente é submetido, ela tem um propósito de fazer com que a gente se converta em apenas trabalhadores obedientes, trabalhadores que vão perdendo cada vez mais direitos. Ele vai falando disso aqui em relação à sociedade norte-americana. Mas o Brasil é espelho do que acontece lá.
Assim como as grandes corporações norte-americanas dominam a política nos Estados Unidos, ela domina também a política em outros países periféricos e usam as mesmas ferramentas para a dominação desses países. Aqui no nosso país, os principais grupos econômicos são também os principais financiadores de campanhas de deputados que fazem as leis do nosso país e que dominam as estruturas nevrálgicas do nosso país. Essa pandemia aqui no nosso país, ela está mostrando para a gente coisas muito graves, né, que tem a ver com esse vídeo aqui do George Carlin. Em primeiro lugar, eu tenho mostrado para vocês que os grandes meios de comunicação não fazem uma cobertura crítica da pandemia. Eles mostram o problema, mas eles não aprofundam a reflexão de quem é o principal responsável. E por que é que o presidente da República, ele, sendo gestor da coisa pública, é importante que ele permaneça no cargo, mesmo ele matando tantos brasileiros como ele mata com a sua ação e com a sua falta de ação. É que na área econômica, o governo dele está se prestando a fazer exatamente isso que Carlin nos diz no vídeo dele, a transformar o Brasil cada vez mais numa nação a serviço dos interesses econômicos, como uma nação absolutamente jogada na ignorância. Isso faz com que a gente se depare e fique absolutamente estarrecido com o discurso dessas pessoas que estão no dia a dia. E tem uma coisa que é mais cruel no nosso país, é que tem muita gente que apoia o governo Bolsonaro através da influência de líderes supostamente religiosos. Esses grupamentos religiosos que viraram grandes grupamentos empresariais, eles não querem igualmente, como George Carlin disse, que o povo tenha uma reflexão crítica sobre os seus problemas reais. Quanto mais a gente tiver no nosso país pessoas que não entendem que os problemas econômicos do Brasil são comandados por seres humanos, por estruturas, que os nossos problemas políticos são comandados por homens, por estruturas, e quanto mais essas pessoas angustiadas forem para um templo jogar dinheiro na mão de vigaristas, ou nas mãos de muitos vigaristas, mais essas pessoas ou esses grupos irão apoiar políticos inescrupulosos como o atual presidente, que se nutre dessa ignorância também e tudo acaba tendo um resultado econômico do outro lado. Estão todos conectados a fazer com que o nosso país se converta naquilo que a gente deixou de ser no passado de uma forma muito crônica, ou seja, uma colônia a serviço dos interesses de potências e de países estrangeiros. Então, gente, aqui no nosso país, a gente fica estarrecido diante dessas situações e isso tem algumas conexões que vêm de fora para dentro também. O Bolsonaro não era o candidato dos grandes grupos econômicos em 2018. O candidato era o Alckmin, por tudo que ele representava e os grupos que estavam conectados com ele. Mas eles criaram um soldado de reserva, que foi o Bolsonaro, e acoplaram ao Bolsonaro um representante, um soldado de reserva desse grupamento, que foi o Paulo Guedes, que não tinha a menor relação com o Bolsonaro. Eu tenho certeza absoluta que ele acha o Bolsonaro um boçal, um ignorante, um retardado, um incapaz. Mas o Bolsonaro está sendo funcional para os seus interesses, os interesses da turma que ele representa, os interesses que ele defende. Então, está tudo certo ali. E o Bolsonaro se mantém no poder porque tem esse apoio desses grupos econômicos disfarçados e tem o apoio também de parcelas jogadas na ignorância, como acontece aqui no nosso país, e que são capitaneadas por esses vigaristas exploradores da fé, no português bem claro, né? O Bolsonaro, aqui no nosso país, ele poderia ter se convertido numa liderança muito forte. Uma liderança que iria fazer com que a gente tivesse muitos problemas de enfrentar as forças da direita durante muitos anos, talvez até décadas. Se ele pegasse o combate à pandemia e reunisse os governadores ao seu redor, os prefeitos, os cientistas, as universidades, enfim, os meios de comunicação, as igrejas, se ele fizesse tudo isso, a gente poderia ter enfrentado a pandemia no nosso país de uma forma muito mais eficiente e a gente teria muito menos pessoas mortas no nosso país. E ele tiraria proveito na área econômica depois desse comportamento dele e na área política, obviamente, os resultados seriam também muito positivos. E por que é que ele não fez isso? Aí, gente, são os insanos, são os criminosos que estão acoplados com ele no poder, que foram também responsáveis
ou corresponsáveis por esse genocídio, cujo resultado, né, que a gente vê ao nosso redor em pessoas que ficam reproduzindo os discursos da insanidade. Vamos lembrar como é que nasceu isso, né? Eu comentei com vocês em um vídeo anterior que o Bolsonaro, ele usa como ferramenta, né, de informação aquilo que o pessoal do Terça Livre e dos grupos lá do Brasil Sem Medo, do Olavo de Carvalho, essa gente toda nutre o Bolsonaro com alguns argumentos, enfim. E essa gente toda, eu já desmascarei algumas vezes o Olavo de Carvalho, mostrei que ele é um estelionatário intelectual, que ele copia pensamentos de pensadores americanos dos anos 50, anos 60, isso eu desmascarei aqui, ele fez até um texto aí, me espinafrando também, que até hoje eu não rebati, porque eu acho que não vale a pena. Mas esse pessoal, aqui no Brasil, eles reproduzem todo um comportamento político nos Estados Unidos de uma seita chamada Falun Gong. É uma seita que nasceu na China e foi banida da China. Nos Estados Unidos, essa seita ganhou muito dinheiro espalhando fake news sobre espiritualidade, sobre física, sobre comportamento humano, sobre religião e sobre política e sobre economia também. Ganharam muito dinheiro, espalharam muitas fake news e se transformaram numa ferramenta política de Donald Trump, que passou também a utilizar desses segmentos algumas informações para ter penetração nas camadas mais ignorantes nos Estados Unidos, os famosos trabalhadores obedientes. Essa seita chamada Falun Gong, que criou esse órgão de imprensa chamado Epoch Times, que nutre os bolsonaristas e que nutre Bolsonaro, eles tinham como fundamento, dentre outras coisas, veja só, gente, separei até, vou colocar aqui o texto, vamos ver aqui, dá para vocês verem. Ensinamentos sobre a raça. Um dos líderes dessa seita chama-se Li Hongzhi. Ele ensina que alienígenas estão promovendo a mistura de raças como parte de um plano de dominação da humanidade. Isso ele falou numa conferência em 1998 na Suíça. E ele diz o seguinte: a maneira que os extraterrestres utilizam para que os humanos rompam com os deuses e deixem de ser protegidos é misturar as raças, fazendo assim com que os seres humanos se tornem seres sem raízes, justamente igual a plantas híbridas que o homem produz no dia de hoje. Pois bem, o Donald Trump se nutria desse tipo de grupo político, para penetrar em camadas cada vez mais sem escolaridade, camadas ignorantes nos Estados Unidos. Isso deu resultado. Como essa seita combatia o Partido Comunista Chinês, o governo chinês e a economia da China, isso serviu como uma grande ferramenta. Aqui no Brasil, como nós tínhamos uma família presidencial conectada com essa insanidade norte-americana, nós passamos a ter aqui pessoas reproduzindo o mesmo tipo de falácia. De repente começou a se atacar a China, os ministros começaram a atacar a China, começaram a colocar em dúvida se a doença existia ou não. A doença existindo, qual o efeito que ela teria, tudo fazia parte de uma teoria conspiratória. Eles foram entrando nesse redemoinho, vamos dizer assim, e não conseguiram sair mais. Ficou irreversível. O Bolsonaro não conseguiu mais sair. Ele combateu a vacina, combateu o isolamento, combateu o lockdown, e aí ficou numa situação que ou ele bancava ou ele recuava e desmentia tudo aquilo que ele tinha dito anteriormente. Como nós vivemos nos últimos meses também um processo de eleição nos Estados Unidos, o Bolsonaro não podia fazer um discurso diferente de Trump, de negar todas as fake news, de negar tudo aquilo que estava sendo dito de fora para dentro. Ele ainda tinha expectativa ou esperança que o Trump ganhasse as eleições nos Estados Unidos. Com a derrota de Trump, o Bolsonaro e o bolsonarismo ficaram órfãos de ideias, não tinham mais o que fazer, portanto, se converteram nas únicas criaturas do planeta que continuam ainda a fazer um discurso de destruição, um discurso negacionista. E é por isso que a gente está enfrentando essas pessoas no cotidiano. Os meios de comunicação, gente, eles não querem que a sociedade brasileira desenvolva uma percepção crítica da realidade. E é por isso que as coberturas jornalísticas, elas são muito assépticas, porque se o povo brasileiro passar a ter uma consciência crítica dos nossos reais problemas, isso é uma coisa irreversível.
o povo brasileiro desenvolveria uma consciência crítica, não por conta de um episódio, de entender como deve funcionar um governo central, do que está passando nas nossas costas no Congresso Nacional, a entrega do patrimônio brasileiro, por que as nossas estruturas estão ficando enfraquecidas, por que eles dão ênfase, né, a outros assuntos e não abordam a necessidade de a gente substituir o presidente da República, porque a substituição do presidente da República, salvando vidas, representaria também a paralisação dessa dominação ou desse processo de destruição do nosso país. Então tem muitas coisas conectadas. E os meios de comunicação não reagem também às lives presidenciais, fazendo com que a ignorância do nosso país e a falta de consciência crítica ela fique cada vez mais profunda. E toda hora a gente vai lidar com pessoas assim. Com relação a essas pessoas, gente, a gente tem que ter muita sabedoria, muita parcimônia, muita inteligência, porque foram pessoas que se afundaram na ignorância. E uma pessoa que está tão ignorante a ponto de ter um comportamento, a ponto de externalizar a sua ignorância, essa pessoa dificilmente ela deixa de professar, né, esses valores. A gente tem que apostar agora na educação das pessoas que estão vindo agora. Da gente não deixar que as gerações futuras elas sejam tragadas por essa ignorância que tem esse comportamento funcional, né? Ou essa funcionalidade de se prestarem a transformar cada vez mais cidadãos em escravos obedientes. Na live do presidente ontem, ele atacou mais uma vez a máscara, meteu o pau no Mandetta de novo, falou que vai comprar vacina, a mesma vacina que ele há 7 meses atrás disse que as pessoas virariam jacaré, mostrou sua falta de caráter, dizendo que vai se encontrar com o presidente argentino tete a tete, ele que tinha dito que o presidente argentino era um bandido antes dele ser eleito, e enfim, porque os assuntos do Brasil e Argentina são importantes, quer dizer, agora são importantes, né? E cometeu um ato desses típicos, né, dele, de debochar de suicídio, né, no nosso país mais uma vez, porque ele disse que no começo da pandemia, ele disse que o isolamento, o lockdown, as pessoas ficarem em casa, que isso provocaria suicídio e depressão, e agora saiu uma pesquisa onde ele apontou ali que isso de fato aconteceu no Brasil. Ele começou a dar risada e pediu para o Tarcísio ali, Tarcísio, pode rir também, o Tarcísio, ministro dele, ficou constrangido, mas acabou rindo também. Mas é uma figura sem noção, é uma figura sem empatia, é um inumano, né, gente? Uma pessoa que diz assim, olha, estou preocupada, a gente lamenta as mortes, mas não lamenta morte nenhuma, gente. Uma pessoa que lamenta a morte, você sente que ela está preocupada com esse tipo de situação, que isso está tocando a criatura. Não é o caso do Bolsonaro, ele é um inumano e dentro dessa estrutura de alienação e de poder concentrado cada vez mais nas estruturas econômicas transnacionais, enfim, a gente tem vários atores aí que estão fazendo com que o Brasil fique numa situação de uma colônia agrária e uma colônia para abastecer os mercados do primeiro mundo, deixando o país cada vez mais submerso na ignorância. A gente tem muitas coisas a fazer, a gente tem que levar cada vez mais as nossas reflexões para outras pessoas, continuar criticando, continuando a mostrar a nossa indignação e mostrar também que a gente começa a perceber quem são os manipuladores desse jogo. Quanto mais a gente tiver gente aqui no nosso portal, mais a gente vai chegar em outras pessoas. Uma hora a gente consegue chegar a mais pessoas do povo. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.